Pelo convite. E estamos aqui hoje, né, para falar um pouco aí sobre essa questão da publicação, né? O evento de vocês, ele fala um pouco, né, sobre essa questão de publicação. E aí uma dúvida, né? Eu acredito que vocês tiveram aí diversas palestras em relação a esse quesito de publicação de uma maneira geral. E aí uma ideia que vem, né, na nossa mente é onde e como, né, publicar, né, que critérios eu devo utilizar para essa publicação, o que é que eu devo considerar, o que é que eu não devo considerar. Então são questões importantíssimas e é um aspecto, né, a questão da publicação é um aspecto muito importante nas diversas áreas. E aí na área da saúde, né, especificamente, ela se torna ainda mais necessário, né? Dentro da área da saúde, né, e em outras áreas também, mas eu acho que principalmente aí o pessoal que está assistindo é principalmente da área da saúde, mas falando de maneira geral em todas as áreas, os novos conhecimentos, né, que são adquiridos, que são produzidos nos diversos aspectos, eles acontecem por meio de pesquisa. Só que só tem como outras pessoas verem, né, utilizarem esse conhecimento quando esse conhecimento que é gerado ele é publicado. Então, como a colega ali muito bem colocou no vídeo, a importância de você participar de projetos, né, de pesquisa, realização de pesquisa, aprender um pouco também sobre estatística, eles são aspectos essenciais. E aí, esses aspectos, eles tornam ainda melhor, né, a questão da evidência científica que é produzida na sua área. E aí, quando se trata da área da saúde, da medicina, da enfermagem, da farmácia, e por aí vai, é um aspecto essencial, porque muito se fala, né, nessas áreas sobre a famosa PBE, né, a prática baseada em evidências. E aí, como o próprio nome diz, ou a saúde baseada em evidências. E aí, como essa própria descrição ela fala muito da questão de você fazer uma prática clínica, né, ou profissional de uma maneira geral, baseado nas evidências científicas que são produzidas a partir dos artigos científicos, ou seja, dessa questão da produção acadêmica. Tudo bem? Então, é sobre justamente esses aspectos e surge a pergunta, tudo bem, então eu desenvolvi toda a minha pesquisa, eu participei de um grupo de pesquisa, eu desenvolvi um artigo científico, mas e agora o que é que eu faço, né, com esse artigo científico? O que é que eu posso, como é que eu posso estar trabalhando com ele? E o principal, quais critérios eu devo considerar para a escolha da revista científica? O que é que eu devo considerar? Tudo bem? Então, são justamente esses aspectos que eu vim aqui falar hoje com vocês. Eu já vou pedindo desculpas previamente, tá? Vocês podem escutar um barulho aí de fundo, que é relacionado à igreja, que é aqui perto. Tá? Eu não sabia que hoje teria esse evento, mas eu acho que nada que vai atrapalhar aqui nossa conversa. Tudo bem? Então, assim, uma questão bastante importante é justamente esse pensamento que nós devemos ter em relação à pesquisa científica, né? Porque às vezes as pessoas ficam se perguntando assim: eu vou fazer o meu curso lá de graduação, eu vou fazer a minha pós-graduação, uma residência, e aí você pode fazer um mestrado, um doutorado e etc. Mas em todas essas etapas que você vai passar, por exemplo, vocês, grande parte de vocês aqui estão me assistindo, eu acredito que esteja aí no período de graduação. E aí no final da graduação, e até como a colega colocou ali, todo curso ele precisa fazer um trabalho, né, no final, que é chamado de TCC ou monografia, dependendo do estilo de trabalho que você vai fazer. Mas de uma maneira geral, no final do seu curso, você vai fazer uma produção acadêmica. E essa produção acadêmica, ela tem justamente esse sentido, de que algumas lacunas dentro do conhecimento daquela área que você está trabalhando, então imagine que você está analisando infecções pelo Covid-19. Um exemplo, fatores de risco associados a uma maior mortalidade pela infecção do Covid-19. Então, se você tem, por exemplo, essa sua pergunta, né, de pesquisa, esse seu direcionamento para você estar escrevendo seu artigo, consequentemente você pode investigar alguns fatores de risco
E aí isso pode ser identificado na prática clínica, mas também através de outras literaturas, que, por exemplo, alguns fatores, sei lá, como a obesidade, como o estilo de vida, comorbidades prévias, elas possam influenciar em uma maior ou menor taxa de mortalidade, tá? Só uma hipótese. Então, assim, é a partir desse pensamento, né, de possíveis problemas a serem resolvidos, que nasce boa parte das perguntas de pesquisa e, consequentemente, dos artigos. E aí, quando você desenvolve, né, toda essa sua pesquisa, você faz o desenvolvimento, a coleta de dados, e aí, em um período de pandemia agora, uma coisa que se sobressaiu muito, né, em relação à escolha do tipo de estudo, porque dificultou muito, por exemplo, em vários locais e várias instituições, o acesso dos próprios estudantes, das próprias instituições, o acesso às pessoas, a coletar dados, a fazer um estudo clínico, por exemplo, a fazer um ensaio clínico, um estudo de caso-controle. Então, dificultou muito. E aí, uma coisa que se sobressaiu muito foi a questão de desenvolvimento de artigos a partir de dados secundários, como é o exemplo de algumas bases de dados, né, como o DataSUS, o GBD, né, que é uma base de dados em relação aí à questão de doenças, né, de maneira específica, e as revisões, né, de literatura de uma maneira geral, que durante esse período de pandemia, elas ganharam uma força assim especial, né, bastante considerável. E aí, dentro desse contexto, né, surgiu novamente a pergunta, então, qual seria o sentido, né, dessa pesquisa, quando se trata de uma maneira geral, nas áreas, né, mas de uma maneira específica na área da saúde, né? Então, a ideia que se tem é que, por meio da pesquisa, né, surgem aí as melhores evidências, né? Ou seja, o processo de decisão em saúde, ele é pautado na questão da pesquisa científica. Então, por exemplo, um medicamento que foi recomendado, que hoje não é mais, e aí existem outras recomendações, por exemplo, para o tratamento de Covid, isso daí passou por todo um processo de estudos, né, de todo um processo de análise, para tomar a melhor decisão, né, que conseguisse gerar um protocolo, e aí recomendar um determinado tratamento para as pessoas, né, em relação à infecção pelo Covid-19, dando um exemplo, né, dessa questão da atualidade em que nós estamos vivendo. Então, assim, é por meio da pesquisa científica que se consegue gerar a melhor evidência, a melhor, e considerando também a questão de experiência e valores, né, ou seja, de preferências também, que o paciente, no caso aí da área da saúde, ele vai ter. Então, é de suma importância, eu acredito que isso foi muito discutido, né, por vocês aí durante o evento, que a pesquisa científica ela tem esse direcionamento. Então, novas descobertas, novos protocolos clínicos, novos recomendações em saúde de uma maneira geral. Para dar um exemplo bem claro para vocês, existem pessoas que são pagas, né, entre profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, que eles são pagos exclusivamente para realizar pesquisa dentro do Ministério da Saúde. E aí lá, por exemplo, eles desenvolvem muitas revisões sistemáticas, né, as famosas revisões sistemáticas com meta-análise, e a partir dessas revisões, a partir desses estudos, eles geram uma evidência científica, um conhecimento, que aí eles passam para os gestores, logicamente, e eles fazem essa recomendação para a população. Então, assim, a pesquisa científica ela é essencial justamente para ir nessas lacunas que existem ainda em relação ao conhecimento. Quando a gente se trata da área da saúde, isso é essencial porque sempre surgem, né? Outras pandemias vão vir, assim como já aconteceram anteriormente, e aí o conhecimento que está sendo gerado agora, por exemplo, ele vai ser essencial para lidar, né? Como os profissionais vão lidar com outras pandemias que virão aí ao longo dos tempos, né? Vocês puderam notar que as mais diversas áreas da saúde elas estavam meio que despreparadas, né, no início da pandemia. Então, estavam basicamente palpando ali no escuro, tentando descobrir alguma coisa. Hoje já se sabe, né, já se tem mais protocolos em relação a tratamento, em relação a direcionamento do paciente, em relação a sintomatologias, em relação a possíveis consequências da infecção.
Então, só dando um exemplo assim contextualizado de como a pesquisa científica é importante. E aí, tudo bem, tá, Danilo? Então, assim, eu fiz lá a minha pesquisa, né, que aí você pode direcionar para a questão dos estudos epidemiológicos. Então, em relação à pesquisa de campo, você pode estar realizando, por exemplo, um ensaio clínico, um estudo de caso-controle, um estudo de coorte, um estudo transversal, uma revisão integrativa, uma revisão sistemática com sem meta-análise. Então, assim, tem diferentes tipos de estudos que vocês podem estar elaborando, inclusive, no período aí da graduação. A questão da revisão, como eu falei anteriormente, principalmente nesse período, ela foi um aspecto, né, um tipo de estudo que ele ganhou uma força aí bastante significativa e essencial. E aí tudo bem, você desenvolveu toda essa sua pesquisa, você desenvolveu o artigo científico, e aí você se pergunta, e agora, né, o que é que eu vou fazer com esses meus dados, com esse conhecimento? E aí você vai produzir, né, o seu artigo científico. Que ele normalmente vai ter aquela estrutura geral, né, que normalmente é recomendada. Por exemplo, normalmente os artigos ele tem a estrutura de título, resumo, né, junto com as palavras-chave, introdução, que junto da introdução já vem um objetivo, o método, parte de resultados, discussão, conclusão e referências. Então, geralmente, o seu artigo científico, quando você coletar os seus dados, fizer todo aquele processo de análise de dados, processo de estruturação desses dados, então, consequentemente, você vai ter um novo conhecimento em relação àquela sua área, aquele seu tema de pesquisa que você escolheu. E aí surge a seguinte pergunta: bem, eu já estou com o meu artigo todo escrito, e aí o que é que eu vou fazer com ele agora, né? Onde que eu posso e que eu vou publicar ele? Então, assim, algumas recomendações existem para que a publicação ela se torne um pouco mais rápida. E aí eu já preciso ser bem sincero com vocês. Só quem já tentou publicar algum artigo vai saber aí o que eu estou dizendo, mas já é uma recomendação que eu dou e que eu sempre falo para quem vai entrar nesse mundo ou quem já está, né, na questão da pesquisa científica e publicação, para às vezes não se assustar com algumas coisas que você vai se deparar. Quais são esses aspectos, Danilo, que eu posso me deparar? Imagine só. Imagine que para esse ano de 2021 que está vindo, aí você entre em um grupo de pesquisa, ou você, por conta própria, comece a pesquisar um tema junto com o orientador que você goste, né? Um tema que você queira desenvolver um artigo científico. E às vezes as pessoas pensam que essa semana, por exemplo, eu vou pensar no meu tema de pesquisa, semana que vem eu já escrevo um pouco do artigo, na outra semana eu já realizo a minha coleta de dados, no final do mês eu já escrevo o restante do artigo, no outro mês eu submeto e já tenho uma publicação em mãos. Só que aí você tem que ter a ideia de que esse processo ele demora um pouco, tá, a ser desenvolvido. Então ele não acontece assim de uma hora para outra, tá? Então são etapas que elas devem acontecer. Eu, particularmente, já tive artigos, por exemplo, isso aconteceu recentemente, eu vou até mostrar um print de um artigo meu que foi recentemente publicado, porque aí é muito fácil, né? A pessoa falar de publicação, o que é que deve fazer, e não publicar nenhum artigo. Então, essa semana foi o mais recente artigo publicado, né? Eu publico bastante, mas o mais recente, ele faz aí 2 dias de uma publicação de um artigo que eu submeti em julho. Então, julho desse ano, tá? E aí vocês podem notar que é um processo, né? Ele não vai ser de uma hora para outra. Então, assim, você tem que fazer um bom trabalho desde da escrita do seu projeto, né, de pesquisa. Então, desde do pensamento da ideia, da definição do tema, isso daí vai influenciar se o seu artigo ele vai ser mais ou menos publicável, tá? Publicável que eu digo no sentido das revistas aceitarem mais ou menos. Porque não é que você vai realizar uma pesquisa, claro, pode ser um tema importante, pode ter lhe dado muito trabalho para você pesquisar, mas às vezes por detalhes, às vezes você não fez uma estatística legal, às vezes você não definiu bem a sua pergunta de pesquisa, às vezes o método ele não está bem escrito, e aí todos esses pontos eles são levados em consideração, né, quando se trata da aceitação ou não do seu artigo científico. E aí é preciso você observar algumas diretrizes para isso, né? É preciso que você tenha em mente que algumas coisas vão influenciar nesse processo de aprovação ou não
e também o processo de escolha de revista que eu vou já falar para vocês. Mas algumas coisas que vocês têm que observar, a primeira delas, assim, em relação ao próprio artigo. Então, o que é que vai facilitar para você, como estudante ou como pós-graduando, já não sei se aí tem alguém da pós-graduação, mas o que é que vai facilitar para você em ter um maior número de aprovações de artigo científico? Primeira coisa é a questão da escrita do próprio artigo científico. Então, como eu falei agora há pouco, se o seu artigo científico ele não está escrito de uma maneira legal, se você não tem uma boa pergunta de pesquisa, o que é que eu falo por boa pergunta de pesquisa? Sempre tente imaginar e trabalhar em lacunas, em aspectos que ainda são poucos conhecidos pela comunidade científica. Porque se você trabalha algo que já as pessoas já sabem muito, exemplo, imagine que você vai fazer um estudo sobre os principais fatores de risco para o diabetes mellitus. E aí, lá na pesquisa, você diz que os principais fatores são a questão da obesidade, a questão do sedentarismo, o estilo de vida, a questão genética. Então, as pessoas já sabem disso, né? Esse conhecimento já é um pouco batido aí dentro da área científica e da área da saúde. Então, o que é que você poderia pensar? Se fosse nesse sentido, eu pensaria, por exemplo, em um novo gene que, por exemplo, influencie na resistência à insulina e, consequentemente, no desenvolvimento do diabetes mellitus. Então, você sempre tem em mente em pensar em novas perspectivas que possam ser trabalhadas. E aí, a partir desse ponto, você tem que desenvolver um bom estudo, né? Um método bem escrito, com uma boa análise de dados, uma boa estatística. Mas se você já tem tudo isso, né? Se você foi orientado aí, tem todas essas questões bem definidas, então um aspecto importante, antes de você submeter à revista, é conhecer, né, logicamente, as revistas da sua área e subárea. Porque muitas vezes, por exemplo, tem alguém da medicina, e aí, na medicina, existem muitas áreas. Então, você pode desenvolver um artigo ou uma pesquisa na área de saúde mental. Você pode desenvolver uma pesquisa na área de cardiologia, na área de, sei lá, sistema respiratório, gastrointestinal, e por aí vai, tá? Cutâneo. E aí, a partir dessa definição, você tem como direcionar melhor aquele artigo científico que você tem. Porque, note, as revistas, existem muitas revistas, né, hoje em dia. Antigamente, existiam pouquíssimas, e essas pouquíssimas eram um pouco difíceis de publicar, porque eram poucas, e aí muita gente queria publicar, e aí foi se tornando um mercado isso, eu vou já falar isso para vocês, que é uma verdade, que ela tem que ser dita. E hoje existem inúmeras revistas, né? E as revistas, por elas se tornarem muitas para você escolher, elas acabaram direcionando para uma determinada área. Então, às vezes, a revista é na área da saúde, mas aí ela tem um perfil de publicação só sobre doenças renais, só sobre saúde mental, só sobre doenças contagiosas, só sobre doenças do sistema nervoso central, só sobre doenças na infância e na adolescência. Então, você tem que observar, a primeira coisa é o perfil de publicação, né? Porque as revistas hoje, elas têm perfis de publicação diferentes, né? Então, um detalhe importante de vocês observarem, primeiro é o tema que ela publica, né? É essencial. Você também não pode enviar para uma revista que ela publica sobre cardiologia, você enviar um artigo falando sobre insuficiência renal crônica, porque aí ele não vai estar no escopo da revista que a gente chama, né? E aí você já vai receber um não de cara, porque você está publicando em uma revista que ela não fala sobre aquilo. E às vezes você tem que observar, inclusive, a subárea. Por quê? Às vezes a revista ela publica, por exemplo, em saúde mental, mas ela só publica sobre as questões, a questão genética, né? Saúde mental associada à genética. Ou ela só publica sobre distúrbios de humor, por exemplo. Você vai publicar sobre cardiologia, mas ela às vezes não publica tudo sobre cardiologia. Existe uma subárea, né, uma subdivisão. Então vocês têm que ficar muito atento, né, nessa escolha da revista. Primeira coisa, você tem que observar o tema, né, e aí você pode fazer esse descarte ou não. Danilo, onde é que eu posso encontrar assim uma lista de revistas que eu possa, né, publicar o meu artigo? E aí, lá na plataforma Sucupira, né, existe a plataforma CAPES, né, e aí da Sucupira lá, que a gente olha o Qualis, eu vou já falar sobre Qualis.
Lá você pode colocar medicina, e existem as classificações. Na área médica, por exemplo, a melhor é a medicina 1, que ela tem um qualis mais alto, né? A gente falando de qualis. E aí vai sair uma lista lá de mais de 2.000 revistas, tranquilamente, que vocês podem, né, estar publicando. E aí você pode fazer até uma busca prévia e ver qual é a melhor, né, de acordo com a sua área. Então, a primeira coisa que você vai observar é essa questão do tema, em que tema especificamente ela trabalha, ou área ou sub-área que ela normalmente publica. Um segundo aspecto muito importante, né, que você precisa observar é a questão de periodicidade dessas publicações. Porque muitas vezes os alunos, e isso também é algo comum, às vezes a pessoa faz algo para publicar e ele quer uma publicação um pouco rápida, né? Porque você fez toda uma pesquisa, você fez toda uma coleta de dados, então normalmente você quer que aquele artigo ele seja publicado um pouco rápido. E aí algumas revistas, por exemplo, elas têm alguma periodicidade, né, de publicação. Algumas só publicam de 3 em 3 meses, outras só publicam uma vez por ano, tá? Então elas avaliam todos os artigos durante o ano inteiro, e aí, por exemplo, no mês de novembro, elas fazem aquela publicação de todos aqueles artigos que foram aprovados. Ou ela publica de 6 em 6 meses, ou a publicação é constante, é semanal, de acordo com os artigos que são aprovados, elas vão sendo publicadas. Normalmente, quando você entra no site da revista, ele já descreve isso para você, se a publicação é semanal, se é anual, se é semestral. Então, isso é importante porque é um critério que você pode levar em consideração na escolha da revista que você vai publicar. E depois você tem que observar muito bem algo que eu já falei, né, que é a questão do seu artigo de uma maneira geral. Então, de formatações, a questão do documento em si, né, de como você escreveu, o seu método ele está bem delineado. É importantíssimo que quando vocês forem escrever qualquer artigo científico, primeiro é interessante alguém que tem experiência, né, próximo a vocês, um professor, né, para isso que serve o orientador. Muita gente, inclusive, no meu Instagram, perguntar assim, Danilo, eu posso realizar um estudo sem orientador, por conta própria? Aí eu sempre digo assim, ó, teoricamente você pode, tá? Você é livre, e aí você pode realizar uma pesquisa e publicar só com você. Mas aí se você não tem experiência na área, isso se torna um pouco complicado, porque você pode furar algumas etapas que, consequentemente, vão causar algumas deficiências no seu artigo científico. E aí vai dificultar muito a questão da publicação. Além de que, quando você está com um orientador, né, o nome do orientador, querendo ou não, ele dá um certo peso, né, na publicação daquele artigo científico. Então, porque o orientador ele já publicou naquela área, ele já é conhecido naquela área médica. Então, querendo ou não, a pessoa que está lá recebendo o seu artigo, ela é uma pessoa como eu, como você. Então, por exemplo, eu sou editor e sou avaliador de algumas revistas científicas, tá? Que eu não posso falar o nome, mas aí eu sempre avalio alguns artigos científicos. E aí a gente conhece, querendo ou não, às vezes chega um artigo científico que você vê o nome do profissional e aí você já conhece quem é o profissional. Então você já tem uma ideia se ele é um bom pesquisador ou se não é um bom pesquisador. Isso influencia até no modo de leitura, né, que a pessoa vai realizar ali no seu artigo científico. É claro que grande parte das avaliações hoje, elas são às cegas, né, que a gente chama. Então chega aquele artigo científico e até um método lá, né, de submissão, quando a pessoa vai submeter, às vezes ela tem que submeter uma folha de rosto, que lá contém o nome dos autores, tá, e afiliações e etc., e um outro arquivo que só tem um artigo, não tem o nome dos autores. Mas se é um autor próximo, assim, da sua região, ou nacionalmente conhecido, só pelo tema ali você já sabe quem é mais ou menos aquele autor. Então você já tem como ter um delineamento em relação a isso. E alguns editores olham mesmo quem é os avaliadores, apesar disso não ser ético, tá? Eu já estou deixando bem claro, porque a avaliação ela é para ser às cegas e não de acordo com aquela questão do cara crachá, né? Não é porque a pessoa é conhecida que o artigo vai ser aprovado. Mas são coisas que existem, aí vocês têm que saber disso para também levar em consideração. Então, a própria escrita do documento, do seu artigo científico, ela é importantíssima. A questão das normas, né? Você obedecer às normas à revista que você vai submeter, isso é importantíssimo. E eu não estou falando daquelas normas de ABNT, de Vancouver, né? Quando você vai escrever.
das referências estarem bem formatadas e essas coisas. Eu estou falando das normas da revista, né? Às vezes a revista é inclusive brasileira ou internacional, e aí elas têm normas diferentes. Ela quer que apareçam algumas seções, por exemplo, existem revistas científicas que quando você submete, ela quer que você acrescente o tópico lá se existe, por exemplo, conflito de interesse, se existiu alguma fonte de financiamento, que são aspectos que, de uma maneira geral, elas não fazem parte da estruturação de um artigo científico, né? De uma maneira, a gente considerando de uma maneira geral. Então, assim, se elas não fazem parte, normalmente, daquela estrutura que normalmente a gente conhece de introdução, objetivo, método, resultado, discussão e conclusão, às vezes você pensa, nossa, então meu artigo ele tem todos os critérios, todos os itens para qualquer revista que eu vá submeter, mas não é bem assim. Às vezes tem revista que ela pede que os resultados de discussão venham juntos, outras pedem que sejam separados, outras pedem que você preencha lá de uma maneira separada o objetivo, outras já pedem que o objetivo esteja junto à introdução. Então, assim, é muito importante de você observar as normas da revista. Existem até alguns professores e alguns autores que recomendam que antes de você começar a escrever um artigo científico, você já tem ideia de qual revista você irá submeter. Danilo, isso pode ser uma estratégia importante? Pode ser uma estratégia que você pode usar. Então, antes de escrever o seu artigo científico, você já saber a qual revista você irá submeter. Por quê? Porque quando você tem ideia da revista que você vai submeter, você já vai com aquela maldade no coração de saber mais ou menos quais os temas que ela gosta, quais normalmente as vertentes que ela gosta de trabalhar, o método de escrita, então você pode baixar outros artigos que foram publicados ali naquela mesma revista e ver como normalmente o pessoal organiza. Não que esses outros artigos sirvam de modelos, né? Porque é outro aspecto que eu costumo falar muito, não é porque um artigo está publicado que ele está completamente correto. Então, nós encontramos diversos artigos que eles são publicados nas revistas, inclusive em revistas de alto impacto, com qualis muito bom, e que são artigos que eles têm erros, inclusive gramaticais, eles têm erros de estatística, de interpretação de estatística também. Então, são aspectos que você tem que levar em consideração de uma maneira muito importante. Então, essa questão de formatações, perfil de publicação são aspectos essenciais que você precisa observar. Outros aspectos que você precisa observar é a questão, as métricas, tá? Danilo, o que são essas métricas? São justamente algumas avaliações que as revistas passam, né? Aqui no Brasil, elas passam muito pela CAPES, né? A CAPES, ela faz uma avaliação aí. A última foi no ano de 2019, mas ela ainda não foi incorporada à plataforma. Então, aqui está valendo, se eu não me engano, é de 2016. E aí, em relação a qualis, né? Eu vou já falar o que é isso. E de maneira global e internacional, as pessoas adotam muito um negócio que chamam de fator de impacto, que é basicamente um número, né? Que ela vai... essas duas avaliações, elas basicamente são avaliações para dizer assim, ó, a revista é boa ou não é boa, né? Ela vai ter um maior impacto na questão científica ou ela vai ter um menor impacto. É claro que não é bem assim, tá? Às vezes a revista ela é boa, ela tem boas publicações, mas, por exemplo, ela está começando agora. Então, foi uma revista que ela foi recentemente avaliada, né, pela CAPES, e aí ela vai ter um qualis um pouco mais baixo. Mas conforme ela for mantendo aquele padrão bom de publicação, de publicações periódicas, então ela vai subindo nos estratos de classificação. Danilo, quais são esses estratos aí de classificação? Primeiro a gente precisa falar de qualis, né? Mas já é uma questão aí que é muito discutida no meio científico. Daqui uns dias aí, essa questão do qualis, ela vai ser substituído pelo fator de impacto, porque ele é uma consideração mais global. Mas a gente falando de qualis, tá? O qualis, de uma maneira geral, ele recebe essa classificação de A1 a C. Então existe a classificação A1, A2, né, que é um fator, um qualis, né? Esse de amarelo aqui são qualis, ó. A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, tá? E o qualis C, que ele é um qualis também relevante, mas que ele tem um peso zero, assim, na questão científica de uma maneira geral.
Mas não é porque uma revista, por exemplo, ela tem esse Qualis B5, por exemplo, que ela vai ser considerada ruim. Porque em relação ao Qualis, né, de revistas científicas, quanto mais próximo de A1, ou seja, A1 é aquela revista que todo mundo quer publicar. Então, são revistas respeitadíssimas internacionalmente, como a própria Elsevier, né, que ela gerencia aí várias revistas, a The Lancet, né, que ela publicou muitos novos conhecimentos em relação ao Covid-19 nessa época. Então, assim, o A1 é o top, né? É aquele que todo mundo sonha lá. Revistas como a Nature, né, na área da saúde, é aquela revista aquele periódico, né, que todo mundo quer publicar, é aquela A1. Tá? São revistas um pouco mais concorridas de você publicar, porque como ela é internacionalmente conhecida, então, consequentemente, todo mundo quer publicar nela. E aí ela recebe muitos artigos para avaliar. Consequentemente, às vezes, são revistas que demoram um pouco mais para dar uma resposta, para publicar o seu artigo científico, porque como são revistas muito bem respeitadas, elas são revistas que elas não podem errar, entre aspas, vamos colocar assim. Então, os artigos eles são extensamente revisados à procura de algum erro, porque se elas publicam revistas conceituadíssimas, como a Nature, a The Lancet, se elas publicam um artigo que ela tem erros, então o pessoal vai cair em cima, né? E aí vai piorar um pouco a questão da classificação das revistas. E aí algumas, como a questão da publicação ela virou um pouco de mercado, né? A questão do capitalismo, então é bastante comum, né, de a gente ouvir nesse termo científico as chamadas revistas predatórias, tá? Que eu até separei um tópico aqui para falar com vocês. Mas assim, o Qualis da revista é isso. Então, o Qualis A1 é o melhor e o Qualis C, entre aspas, assim, ele seria considerado o pior, né? Mas é como eu disse, às vezes não é o pior, às vezes é uma revista nova e ali ela, por exemplo, por ela ser nova, ela ter recebido a primeira avaliação, então ela recebe, por exemplo, uma avaliação B4, que é o mais comum. E aí, conforme ela for publicando de uma maneira periódica, boas publicações, ela vai subindo nesses extratos e ela pode, inclusive, chegar a uma classificação A1. Então, isso se refere a uma classificação Qualis. Então, consequentemente, o Qualis é algo que você vai considerar para enviar o seu artigo científico para a revista. Porque aí, dependendo do... Por exemplo, se vocês forem se submeter a um programa de residência, né, vocês vão terminar a graduação aí da medicina e aí vão se submeter a uma residência, ou a um mestrado, ou um doutorado. Aí lá no edital vai estar assim, que quem tem artigo científico vai pontuar. Só que aí ele diz assim, ó, quem tem artigo científico de A1 a B1, né, alguma dessas classificações, vai receber uma pontuação, sei lá, de 2,5. Quem tem publicações B2 e B3 vai receber de pontuação 1,5. E quem tem B4 e B5 vai receber meio ponto. E quem tem o Qualis C vai receber 0,05. Um exemplo. Então, assim, de acordo com o Qualis que você publicar, às vezes você vai participar de uma seleção de residência, mestrado, né, uma especialização, algo do tipo, e aí essa classificação ela vai influenciar nisso. Além de que, como eu falei, são revistas respeitadas. Então, se você publica numa revista que é A1, você que é da área da saúde aí, então, consequentemente, para a questão científica, você fica com um olhar diferenciado, né? O pessoal fica conhecendo você. Diz, ó, fulano de tal lá publicou numa revista A1, então, internacionalmente você fica conhecido. Então, assim, é um critério que você tem que considerar na hora de publicar, né? Para você escolher onde você vai publicar, né? E como você vai fazer essa publicação. Eu nem trouxe essa questão do como, né? Em si, assim, da submissão em si. Depois vocês podem até visitar lá o meu site, o cienciascomplicado.com, também o meu canal no YouTube, que lá eu coloco alguns vídeos, né? Dessa questão de submissão de artigo científico. Mas a submissão, pessoal, ela é relativamente fácil, porque é só um sistema. Então lá você vai basicamente preencher de acordo com o artigo que você já tem os itens, né, do seu artigo. Então lá ele vai pedir o título, ele vai perguntar quem são os autores, ele vai pedir para você colocar lá o abstract, né, o seu resumo. Às vezes ele pede, às vezes uma coisa que você não fez, por exemplo, uma carta ao editor, que é basicamente um textinho de 2 parágrafos que você vai escrever apresentando, né, o seu artigo científico.
dizer assim, ó, que é um artigo relevante, para eles avaliarem, algo do tipo, tá? É só uma carta de apresentação daquele seu artigo e de você também, aí se você não conhece, beleza? Então, assim, ele é um fator importante, né, para essa escolha, porque o processo de submissão é bem simples. Então, você vai anexar o seu arquivo lá e aí você vai ficar acompanhando lá, né, o processo. Então, eles vão analisar e aí normalmente eles entram em comunicação por e-mail com você. E aí eles vão dizer se o seu artigo precisa de revisão, se o seu artigo já foi aprovado diretamente ou se ele foi reprovado, né? Quando ele é reprovado, eles não colocam, assim, eles não são maldosos também. Eles colocam que o artigo não não satisfez as diretrizes, né? Eles dão uma floreada lá, não satisfez as diretrizes, não faz parte do escopo de publicação da revista, eles gostam muito dessa frase, tá? Então, assim, essa questão do Qualis, ela é muito importante. E aí, quem tiver curiosidade, vai lá na plataforma CAPS, coloca assim no Google, CAPS Sucupira, ou só assim, Sucupira Qualis, tá? E aí, quando você colocar lá, vocês vão escolher Medicina 1, e aí ele vai baixar um arquivo em Excel com aproximadamente mais de 2.000 revistas, e aí vai ter o nome da revista e na frente vai ter o Qualis, tá? E aí, pelo Qualis, você já tem como ver e já escolhendo aquela revista que você quer publicar. Tá, Danilo, mas e o fator de impacto? O que é? O fator de impacto, ele basicamente representa essa mesma coisa do Qualis. Só que ao invés dela ter essa classificação aqui de A1, A2, B1, B2, etc., ela vai ser em número, tá? Então ela vai ser um número. Então, por exemplo, o A1 é como se ela correspondesse a um fator de impacto, né, de 3,8 para cima. O A2 de 3,7, né, de 2,5 a 3,7. O B1 de 1,3 a 2,4 e assim sucessivamente, tá? Até o Qualis C, que assim, ele, como eu disse, ele tem uma importância científica, mas ele, assim, dentro da comunidade não é visto como uma boa revista, né, para escolha. Por exemplo, se você produzir o seu artigo científico, você também tem que ser otimista, tá, pessoal? Não vai escrever todo um artigo científico, desenvolver, ter todo um trabalho, e aí diz assim, eu acho que meu artigo ele está mais ou menos, então eu vou mandar ele para uma revista B2. Não, você vai logo na top, tá? Você vai logo no A2 ou um A1, tá? De preferência. E aí, se elas não aceitarem, se você vê que não está dando muito certo, aí você vai baixando aí de classificação. Mas assim, sempre tentem escrever e direcionar o seu artigo para publicar em uma melhor revista possível, tá ok? Sempre tentem mandar o seu artigo também para uma revista que tem uma classificação boa. Porque às vezes muita gente se subestima assim, né? Escreve um artigo bom e aí, apesar dele estar bom, aí diz: não, vou submeter em uma revista B2, que eu acho que ele está só mais ou menos. E às vezes, se você tivesse mandado para um A1 ou um A2, ela tinha sido publicada. Então, assim, você mira na A2, né? Na A1 de preferência. E aí, se você vê que não está dando muito certo, que ele está sendo rejeitado, aí você vai baixando de extratos aí até ele ser aceito em outras revistas. O que você não pode fazer, e que as revistas até colocam lá como um critério para você marcar que você não fez isso, é submeter aquele artigo em mais de uma revista ao mesmo tempo, ou seja, de maneira simultânea. Ou seja, porque às vezes a gente quer publicar rápido. Então, devido a isso, as pessoas acabam submetendo, sei lá, em duas revistas A2, em duas revistas A1. E isso é considerado uma falta ética. Por quê? Porque quando você submete em duas revistas, se as duas revistas aceitarem, né, como é que você vai fazer? Porque você não pode publicar o mesmo trabalho, o mesmo artigo, em dois periódicos diferentes. Porque isso daí é considerado um autoplágio, tá? Um problema de plágio aí considerável. O chamado autoplágio. Ou seja, é como se você estivesse usando o mesmo artigo, o mesmo trabalho científico, para duas finalidades. E isso é considerado como uma certa falta ética, né, no meio científico. Então, quando vocês vão perceber isso, quando vocês forem submeter um artigo, que quando vocês vão clicar lá para submeter, já tem um botãozinho lá para você deixar marcado, uma caixinha, dizendo que para você afirmar, né, dizendo que aquele artigo que você está submetendo, aquele manuscrito, ele não foi submetido a uma outra revista, tá? Então é algo que vocês têm que evitar, porque isso daí é uma falta ética importante. Porque imagine só, se duas revistas aceitam publicar o seu artigo, aí você vai publicar na melhor, aí a outra você vai dizer o quê? Não quero publicar não porque a outra já aceitou. E aí, para a comunidade científica, isso não é visto com bons olhos, tá? Porque é como se você tivesse usando de algumas artimanhas para publicar um pouco mais rápido, tudo bem?
Então, assim, existem algumas revistas que só tem qualis, A1, A2, B1 e B2. Existem outras que só tem fator de impacto. Danilo, faz diferença se eu publicar em uma revista que ela só tem lá no site o fator de impacto e ela não tem qualis? Não faz nenhuma diferença. Ela é vista como uma revista conceituada na sua área da mesma forma. E é como eu disse anteriormente, há uma tendência que daqui a uns anos não tenha mais esse qualis, né, A1, A2, B1 e B2. Eles sejam substituídos somente pela essa questão do fator de impacto. Então, assim, ele é um fator a ser considerado, né? Porque quanto melhor esse qualis, mais indexadas elas vão ser em algumas bases, como Medline, Cielo, Lilacs, e aí mais conceituada, mais acessado aquele artigo científico ele vai ser pela comunidade de uma maneira geral. Tudo bem? Então, esse é um outro aspecto, né, que você deve considerar a questão de qualis. E aí muitas pessoas me perguntam assim, Danilo, eu recebi um e-mail, né? Eu recebi um e-mail e lá ele falava que, porque o que às vezes acontece? Olha se isso não é comum acontecer com vocês. Às vezes vocês apresentam um trabalho em um congresso científico, em algum evento científico de uma maneira geral. E aí quando você apresenta esse trabalho, chegam alguns e-mails, né, meio misteriosos assim, dizendo, pedindo para você que gostou muito do seu trabalho. Imagine que você apresentou um trabalho lá sobre cardiologia. Aí ele disse que viu o seu trabalho, gostou muito e quer publicar no livro tal ou na revista, que eu vou já falar dessa questão de revistas predatórias. Existem alguns... Porque o que é que algumas instituições fazem? Elas fazem assim, ó, nós vamos elaborar um livro, né? Nós vamos elaborar um livro. E aí esse livro, ele vai ser composto por vários artigos ou por vários resumos. E aí ela sai pegando vários resumos que ela viu em algum congresso, em alguma coisa, e aí solicita aos autores que enviem para publicar lá no livro. E algumas pessoas me perguntam assim, Danilo, publicar em livro compensa, né? Eu posso realmente fazer essa escolha assim, ficar em dúvida se eu vou publicar no livro ou se eu vou publicar em uma revista científica? Aí eu vou lhe dizer assim, ó, se você acha que é um trabalho que ele tá ali sobrando, você não tem ideia do que ia fazer com ele, e aí se aparecer a oportunidade, você pode publicar ele como parte de um capítulo de livro, né? Porque às vezes ele faz parte de uma obra maior, e aí você insere aquele resumo, aquele artigo seu como um capítulo daquele livro, tá ok? Que às vezes é muito divulgado de maneira digital e etc. Só que assim, aí você pode me perguntar, Danilo, os livros eles têm qualis, da mesma forma que você falou aqui anteriormente? Aí eu vou dizer sim, mas eles não são vistos da mesma maneira. Por exemplo, os livros, ele tem uma classificação. Ele tem aqui essa LNC, que é basicamente dizer que não existe uma classificação, né, para aquela instituição que você está submetendo. E existe essa classificação aqui, de L1 até L5, tá? E aí ela significa, assim, a ideia é basicamente a mesma aquela que eu falei com vocês em relação ao qualis e em relação ao fator de impacto. Então, assim, a L1 é a mais top, né? São aqueles livros que às vezes elas são publicados por boas editoras, que elas vão ter uma uma visualização científica muito boa. Então, são livros que ele tem uma pontuação, e editoras, instituições de uma maneira geral, que ela tem uma pontuação acima de 85 pontos. Ou seja, de uma maneira científica, ela é vista com bons olhos. E aí existem as outras classificações, né? L2, de 71 a 84 pontos, a L3, de 61 a 70 pontos, a L4, de 51 a 60 pontos. E a L5, que é a mais baixa, que é até 50 pontos. Então, assim, essa é uma classificação que ela é bem parecida com aquela questão do qualis, e ela é bem parecida com aquela questão do fator de impacto. Tudo bem? Mas uma ideia que você tem que ter é o seguinte: se você tiver oportunidade, você fez um artigo, e aí você recebeu um convite para publicar como parte de um capítulo do livro, você tem que avaliar. Esse artigo me deu muito trabalho para fazer, foi uma pesquisa bem feita, foi uma pesquisa bem trabalhosa, exigiu muito investimento de tempo, de dinheiro e etc. Porque se essas coisas acontecerem, é muito mais vantagem você tentar publicar em uma revista, tá? Agora, se é aquele artigo que ele está ali encostado, você nem se lembrava mais dele, ou os autores não sabem o que é que faz com ele, aquele artigozinho que a gente escreve, às vezes, na disciplina, às vezes você paga uma disciplina de cardiologia, algo do tipo, e aí você
para não perder, né, aquela publicação, às vezes você tem aquele trabalho lá, e aí você pode fazer essa publicação em relação ao capítulo de livro. Mas aí é o que eu digo, se você puder escolher, você escolhe sempre estar publicando em revistas, porque elas vão lhe dar uma maior abertura, né, essa questão científica, elas vão dar uma maior visualização, além da questão do Lattes, ele se torna muito mais rico, né, quando você coloca aí a questão de uma publicação em uma revista. Mas aí, se você tiver a oportunidade de publicar num livro, ou se você já tem muitos artigos publicados, publique no livro também, que é uma outra perspectiva também importante de publicação. E aí, algumas estratégias gerais, né, que você pode utilizar, como, por exemplo, a definição de temas mais atuais, né, vocês viram aí, e é uma coisa que vocês ainda podem aproveitar, houve um boom, né, uma grande taxa de publicação, né, no momento em que nós vivemos, que foi a questão do Covid-19. Então, muitas pessoas, né, publicaram falando sobre Covid, principalmente a questão do impacto, né, na saúde mental das pessoas, né, a questão do Covid, a questão medicamentosa, estratégias em saúde. Então, assim, deu um boom. E é uma coisa que vocês têm que aprender a aproveitar, tá? Essa questão desses booms que dão aí principalmente em qualquer área, mas na área da saúde isso acontece muito. Por exemplo, há uns anos atrás, muito se falou, não sei se vocês lembram, sobre a questão da microcefalia e o Zika vírus, né? Só se falava sobre isso praticamente. E aí, eu particularmente fui um que, né, eu fiz isso, né? Eu aproveitei esse boom. E aí eu falei, eu também pesquiso muito sobre saúde mental, e aí eu fiz um artigo sobre a relação entre a questão da mulher, que ela tinha Zika vírus, e ela gerava aí um filho com a microcefalia, e a questão do impacto psicológico, tá? Que essa mulher, ela poderia sentir, essa mãe, consequentemente, ela viria a sentir. Então, esses temas atuais, né, quando a gente fala dessa questão desses novos booms, pandemia, novas estratégias em saúde, que elas podem ser desenvolvidas, isso daí é uma questão muito interessante, né, de ser trabalhada, porque as revistas, elas estão a todo vapor publicando sobre aquele tema. Então, você pode aproveitar, você tem que aproveitar esses novos temas, que são trabalhar justamente para desenvolver, né, essa maior possibilidade de publicação. Além disso, olhar o perfil da revista, né, se trata de uma revista, por exemplo, que ela tem publicações nacionais ou internacionais. Essa também é uma questão importante que você deve considerar, inclusive no processo de escrita, né, que você vai fazer. Porque notem, se você vai submeter a sua revista, aliás, o seu artigo a uma revista internacional, além dos aspectos clássicos, né, que você vai ter que obedecer, a questão de uma análise estatística bem realizada, ou uma análise qualitativa, inclusive, a questão de uma boa escrita do método. Além dessas questões, você vai ter que se preocupar com a língua que você está enviando, né? Por exemplo, a língua inglesa. Porque o pessoal de lá é nativo, né? Eles já falam aquela língua. Então, às vezes, você pede para um amigo seu traduzir, né? Alguma coisa do tipo, e a tradução, infelizmente, ela não fica bem feita. E aí, quando essa tradução não fica bem feita, o pessoal de lá, infelizmente, acaba reconhecendo, e às vezes eles reprovam seu artigo porque você não teve uma boa linguagem ali, não soube se expressar adequadamente em relação ao que você quis dizer, às vezes por próprios processos de dificuldade de tradução. Além disso, gerenciar a questão do tempo, né? Como eu disse para vocês, a publicação ela não é de uma hora para outra. Então, não espere que você vai desenvolver um artigo essa semana e na próxima semana já vai estar publicado. Alguns artigos, por exemplo, de alguns amigos meus, demoraram 1 ano e meio, 2 anos para serem aprovados. É claro que você manda um artigo e você já vai trabalhando em outros artigos também para serem publicados, né? Quem gosta de pesquisa, dessa coisa, normalmente faz assim. Mas você tem que se programar para uma coisa mais crônica, né? A gente falando assim na área da saúde, porque é o que demora alguns meses, tá? Para acontecer, né? A publicação ela não acontece de uma hora para outra, principalmente quando se trata de revistas que ela tem um bom escopo, que ela tem um bom direcionamento em relação ao seu tempo de
de resposta em relação à aprovação, publicação e todos esses processos. Além disso, uma estratégia que muita gente utiliza e que pode aumentar as suas chances de publicação é em relação ao contato com editores. Quem são os editores? As pessoas responsáveis lá, né, e avaliadores que são responsáveis por avaliar os artigos. Então, muitas vezes, antes de mandar um artigo, o que é que as pessoas fazem? Mandam um e-mail para a revista, dizendo assim, eu estou com interesse em publicar na revista, estou desenvolvendo um artigo, apesar de você já ter ele desenvolvido, mas você diz, eu estou desenvolvendo um artigo com tal temática e etc. Será que não seria de interesse da revista em publicar, né, esse artigo? E aí você espera uma resposta, né, da revista dos editores, que às vezes eles podem já dar de cara, assim, dizer, ó, a gente não está publicando essa temática, e aí você já evita um pouco o seu trabalho, e algumas podem, inclusive, gostar dessa sua iniciativa e dar uma resposta positiva. Ó, mande seu artigo para a gente estar avaliando e possivelmente estar, né, publicando aí o seu artigo científico. Então, esse contato com editores é algo que também é bastante trabalhado. Tudo bem? E uma coisa, né, a última coisa aqui que eu preciso conversar com vocês, né, e que ele é um assunto, inclusive, delicado, mas que é em relação a algumas revistas predatórias, tá? Como eu falei no início da palestra, essa questão de publicação hoje ela se tornou um mercado. Então, o que algumas revistas, de maneira errônea, perceberam? Porque a ideia da publicação é aquilo que eu falei anteriormente. Então, a ideia da publicação é que você publique para que outras pessoas consigam acessar aquele conhecimento e usar aquele conhecimento em prol ali da sua profissão. Então, se você viu que, sei lá, uma pomada que você inventou lá, um novo fitoterápico da região Nordeste. Então, você viu que o novo fitoterápico de uma folha que você fez lá, ele é eficaz para o tratamento de feridas crônicas em pessoas com diabetes mellitus. Então, se você descobriu esse novo conhecimento, você publica esse conhecimento para que outras pessoas de outros países, outros lugares, eles conheçam essa nova estratégia e, consequentemente, consigam aplicar aí na sua área de trabalho. Só que o que foi que algumas revistas fizeram? Porque vocês sabem que algumas revistas são gratuitas, isso é um outro padrão que você deve levar em consideração, porque algumas revistas elas são grátis para você publicar. E aí as revistas que são grátis, aí é que elas demoram mesmo a dar uma resposta, porque como elas são gratuitas, muitas pessoas enviam muitos artigos. E aí, consequentemente, ela tem muitos artigos, muitos trabalhos para avaliar, e às vezes ela demora até avaliar o seu trabalho, inclusive dar uma resposta e, consequentemente, publicar. Então, assim, muitas revistas, elas... E, assim como existem revistas gratuitas, existem revistas que são pagas. Então, hoje em dia, vocês vão ver isso na prática, quando vocês forem submeter um artigo, algumas revistas cobram 500, 800 dólares, $1.000, ou inclusive em euros ou em libras esterlinas, para publicar o seu artigo científico. Se a gente considerar um dólar aí, com no mínimo, em média, aí R$5, tá? Sem considerar os centavos, se uma revista, por exemplo, está cobrando $500 para publicar o seu artigo científico, você vai pagar aí R$2.500. Às vezes, para uma pessoa que já é profissional, é pouco, né? Mas, às vezes, para o estudante, ali não está bem com as condições, então é muito. Apesar de que, no artigo, às vezes, você pode colocar várias pessoas, né? Colocar vários autores, e aí, às vezes, divide para 5, 10 autores, aí fica pouco, né, para cada um. Mas, mesmo assim, ele se torna uma publicação cara. E aí, algumas revistas, agindo de má intenção, elas passaram a... Porque é dinheiro, né? Então, suponhamos que uma revista ela cobrasse R$2.000 para publicar o seu artigo. E ela percebeu que isso dali estava dando dinheiro. Então, as pessoas começavam a mandar artigos para aquela revista, e às vezes ela nem lia direito o seu artigo, dizia está aprovado, pague até o final da semana para a gente publicar o seu artigo. E aí a pessoa, agoniada por aquela publicação, ela ia lá e realmente pagava lá aqueles R$2.000 pela publicação. E aí os donos da revista, naquela maldade, eles viram que quanto mais artigos publicassem, mais dinheiro elas ganhavam. Só que aí ela esqueceu que a CAPES ela estava de olho, né, nessas revistas. E é o que a CAPES estava vendo? Estava vendo que elas estavam publicando artigos que ela não tinha o mínimo de nexo, não tinham informações relevantes, artigos errados, artigos com erros grotescos sendo publicados. E aí essas revistas, às vezes revistas que eram classificadas como A2, que é uma revista muito boa, ela foi e desceu, né, lá no Qualis e ficou como, por exemplo, B4, B5. Então, isso aconteceu há uns 2, 3 anos atrás. Agora, essas revistas estão se recuperando,
mas ainda assim existe uma lista de periódicos aí que a internet divulga, né, aqui do Preda Qualis. Esse site vocês podem acessar e é livre. E aí, nesse site do Preda Qualis, há uma lista de revistas consideradas predatórias, tá? Que basicamente são revistas que elas não são vistas com bons olhos pela comunidade científica. Então, quando vocês receberem aquele e-mail assim meio estranho, dizendo, olha, a gente viu o seu trabalho, quer publicar o seu trabalho, vocês podem prestar atenção. Mandem um artigo só para fazer um teste. Vocês vão ver que em menos de 2 dias eles vão dar uma resposta dizendo que o artigo foi aceito. E aí você tem que pagar uma taxa lá de R$1.000, de não sei quanto, para publicar. Danilo, mas não é bom? Eles não vão publicar? Né? Eles vão enrolar meu dinheiro e não publicar? Não, eles vão pegar seu dinheiro e vão publicar tudo certinho lá na revista. Só que para a comunidade científica, aquela revista ela não é vista com bons olhos, porque ela é uma revista predatória, porque o objetivo dela é basicamente pegar o dinheiro do pessoal e publicar artigos sem um mínimo de critérios, justamente para estar arrecadando mais dinheiro. Então foi criado, não sei os donos aí, quem foi que criou esse site, mas aí tem uma lista muito, muito bacana, aí ela não é atualizada, mas é uma lista boa, né, de periódicos nas mais diversas áreas, inclusive da saúde, que você pode estar consultando antes de submeter o seu artigo. Porque às vezes você tem todo um trabalho, você tem todo um aporte para escrever o seu artigo científico, e aí se você joga ela numa revista predatória, apesar de ser publicado, mas a comunidade científica às vezes não vai nem ler aquele seu artigo, porque ela está numa revista considerada ruim, e ela, como é considerada ruim, ela não vai ter uma relevância na comunidade científica de uma maneira geral. Vocês podem usar como um critério a questão do qualis, porque as revistas predatórias elas tiveram um qualis bem rebaixado. Se vocês submeterem um artigo de vocês de B2 acima, B2, B1, A2 e A1, vocês vão ter um pouco mais de certeza, né, que aquela revista ela não é predatória. Ou se você submeter o seu artigo em um qualis aí, em média de 2, aí 2 e alguma coisa, né, acima de 1,5, 1,2, ela já é suficiente para você ter mais ou menos a certeza de que aquela revista ela não é predatória e que, consequentemente, você está realizando uma boa publicação. Tudo bem? Então, considerem isso também, essa lista de periódicos predatórios, porque não é uma boa ideia estar publicando aí nessas revistas científicas. E aí eu só queria mostrar um artigo que foi recentemente publicado por mim, tá? Em uma revista aí, que ela tem um fator de impacto, se eu não me engano, eu não me lembro quando eu consultei, mas se eu não me engano ela é A2, e o fator de impacto dela é muito bom, é 2 e alguma coisa, 2,5, 2,3, é algo do tipo. Tá, ela é uma revista muito boa, tá, essa revista. Vocês podem acessar o meu currículo Lattes e ver lá, ou podem pesquisar na internet mesmo, colocando o DOI ou o título que vocês vão encontrar. E aí foi um artigo que eu recentemente publiquei, eu só queria chamar a atenção para um aspecto de vocês, ó. Eu enviei esse artigo dia 3 de julho, tá? Então, dia 3 de julho eu enviei esse artigo. Ó, julho, agosto, setembro. 2 meses depois, eles aceitaram esse artigo, e durante esse processo, eles ainda me solicitaram algumas coisas, tá? Para fazer algumas revisões, e a gente fez. E aí, ó, eu submeti em julho, ele foi aceito em setembro, e ele foi publicado antes de ontem, né? Dia 3 de novembro de 2020. Então, assim, vocês podem notar que julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, foi em média aí uns 5 meses, tá? Em que o processo de submissão até o processo de publicação em si. Fora todo o trabalho que esse artigo deu, né, para ser desenvolvido, porque nesse artigo, de maneira específica, né, eu analisei o custo-efetividade do albedo do maracujá amarelo e da cúrcuma, né, para o controle glicêmico e lipídico em pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Então, a gente fez um ensaio clínico randomizado, né, as pessoas, eu acho que vocês já ouviram falar nesse estudo, é um dos estudos, assim, de campo mais complexos que tem, porque você tem que randomizar as pessoas, você tem que dividir as pessoas em grupos diferentes, e aí isso gera, né, a questão da necessidade de você fazer uma estatística muito extensa, uma estatística robusta, e aí, consequentemente, ela dá muito trabalho. Então, por isso que a gente escolheu uma revista muito boa aí, no extrato A2, né, com um fator de impacto aí muito bom, e aí é uma revista bastante conceituada, né, eu sou o autor principal, apesar de nós tivemos outros pesquisadores aí da Fiocruz, inclusive, o Márcio, a Vanessa, que é uma pesquisadora internacional lá do Canadá,
a Marta, que é a professora Marta, que é da faculdade da Universidade Federal do Ceará, o Roberto Wagner, que é um pesquisador extremamente conceituado aí no Brasil, da Fiocruz. Então, nosso grupo de pesquisa, né, nós desenvolvemos essa pesquisa, e aí eu era o autor principal, e aí nós publicamos nessa revista. Mas assim, vocês viram que o processo foi longo, né? 5 meses aí da data de submissão. Isso fora os meses que a gente já tinha gasto, porque como foi um ensaio clínico, só a intervenção ela demorou 4 meses. Né? Então, 4 meses mais 5, foram 9 meses aí. Fora o processo de escrita, fora o processo de análise de dados, né? Então, se a gente considerar aí por menores, foi uma publicação muito boa, mas que considerando todo o processo, desde a escrita do projeto até coleta de dados e até a publicação realmente do artigo científico, foi em média 1 ano aí, tá? Então, claro que a gente não trabalhou somente nesse artigo, né? Tinha outros artigos concomitantes que, consequentemente, já foram publicados anteriormente, outros que ainda estão sendo avaliados para publicação, acho que nas próximas semanas, mas como esse artigo ele saiu fresquinho aí, né, dia 3 agora de novembro, então eu resolvi trazer ele para vocês e dizer assim que é possível, né? Não se desestimulem quando vocês se depararem com alguma situação de que às vezes a revista rejeitou o seu artigo, né? Ou você não está conseguindo escrever, né? Tente fazer algumas capacitações, alguns cursos que eu acredito que vai ser bastante proveitoso aí para vocês. Tranquilo? E só queria deixar aí o meu Instagram, Danilo Ferreira DS. Quem quiser seguir lá, eu dou algumas dicas de escrita científica de uma maneira geral. E o nosso site aí, o cienciascomplicado.com, a gente tem alguns cursos lá que vocês podem estar adquirindo. Alguns são pagos, alguns são gratuitos, mas que vocês podem ter um aporte muito bom nessa questão da escrita científica. Espero muito ter ajudado aí vocês e eu fico aberto aí para possíveis dúvidas que venham a surgir.